paz do Senhor Jesus, a todos que já me acompanham aqui, a quem não me conhece, que esse vídeo está chegando a você pela primeira vez. Meu nome é Jennifer Cavalcante, serva do Senhor, hoje lavada, remida, transformada pelo poder de Deus e da sua palavra, a qual nunca falha. Hoje eu gostaria de dar início a esse vídeo com a leitura que se encontra em Ezequiel 7:23, que diz assim: faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade está cheia de violência. No capítulo passado, né, eu contei aí como eu fui parar dentro do cárcere, como eu cheguei a ir parar naquele lugar. Porém, eu esqueci um ponto muito importante, importantíssimo, o qual ocorreu durante esse período, que foi o fato de que na sexta-feira eu já costumava, minha vida, meu cotidiano era sair sexta-feira e voltar na segunda, né? Era a vida que eu vivia naquele período, era o jeito que eu me comportava. E ali eu já estava com tudo planejado e fiz, né? Deixei meus meninos, meus filhos com a minha mãe e saí na sexta-feira para encontrar com outro rapaz que eu já me encontrava na época, né? E ali eu fui, quando chegou lá, eu descobri que ele estava me traindo. E ali eu arrumei uma confusão com ele, briguei com ele. Foi uma situação assim bem chata. E eu voltei para casa, né? Nesse período eu estava morando perto da minha mãe. E ali eu voltei para casa. E pensa num coração que estava sentindo o chamado de Deus para ir a uma igreja, para ir a um culto. Eu estava sentindo dentro de mim uma vontade imensa, imensa, imensa de estar na igreja, de estar ali cultuando ao Senhor. Porém, aquilo que acontece, que eu já cheguei a falar nos vídeos atrás, eu não tinha forças. Eu não tinha forças para poder ir e eu não recebi nenhum convite. Ninguém falou que passaria lá em casa para poder me buscar. E pensa num final de semana que, ao meu ponto de vista, naquela semana foi péssimo. Porque eu briguei com esse rapaz, terminei o relacionamento na sexta-feira. No sábado eu fiquei em casa, não coloquei uma gota de álcool na minha boca. No domingo, além de ficar em casa, eu ainda briguei com a minha mãe. Briguei com a minha mãe, tive um desentendimento, porque, como eu falei para os irmãos, eu era muito atribulada. Eu era um forte instrumento de Satanás contra a vida da minha mãe serva do Senhor. Mas eu estava com aquele desejo, sentindo dentro de mim que eu precisava ir a um culto. E eu não tive um convite. Aqui eu já quero deixar claro para você, você que é cristão, você que está todos os cultos firme na tua igreja, orando, adorando. Às vezes você passa pelas pessoas e você não tem a coragem, a capacidade de falar, vamos hoje, que dia você vai? Vou até abrir um parênteses aqui pro Paulinho, hein? Aê, Paulinho, me enrolou, 4 anos que eu tô fora do Rio de Janeiro, o período todo que eu tava aí, você só falava que ia e não ia, né? Paulinho, irmão do Carlinhos, gente. Então, às vezes você passa, você não tem a coragem de convidar. Seja um instrumento na mão de Deus, deixa Deus te usar. Você não vai pegar a pessoa, amarrar e levar, mas seja a boca, seja a força, porque a força que o outro não tem, você pode ser essa força. Convide, chama, leva alguém, coloca esse propósito no teu coração, porque nós estamos aqui nessa terra para quê? Para que nós estamos nessa terra? Nós estamos aqui nessa terra para cumprir o chamado que Deus tem. Qual o chamado que Deus tem? De pregar a palavra dele, de anunciar que Jesus está voltando e de levar as pessoas até ele. Esse é o nosso papel da igreja. A igreja precisa levar aqueles que não conhecem a Cristo. E ali, então, eu passei esse final de semana dessa maneira, e quando foi no domingo, eu já tinha brigado com a minha mãe, e eu fui, peguei, deixei um filho meu com uma amiga minha, e fui dormir na casa da minha prima, que nós saímos na segunda-feira de manhã para poder praticar um assalto, né? A intenção era assaltar, mas aí eu já contei no vídeo anterior acerca de como eu cheguei a parar dentro do presídio. Eu fui autuada na tentativa de homicídio e depois ainda veio mais um processo que foi de um roubo que havia sido feito há uma semana atrás.
Ou seja, eu cheguei na prisão com 2 processos, um de um 121, tentativa, né, de 121, não me recordo bem o artigo direito, e o outro foi de um 157, de um assalto à mão armada, o qual foi cometido. E ali, quando eu cheguei dentro do cárcere, né, irmãos, era a delegacia ali de Mesquita, e eu senti, quando aquela grade bateu nas minhas costas, eu senti Deus falando para mim que era a última oportunidade, que era a última chance, que se eu saísse daquele lugar da mesma maneira, seria para mim perder a minha vida. Porém, ao invés de eu colocar o meu coração, entender que Deus estava me guardando naquele lugar, como foi o versículo que eu li, a cadeia não é lugar para morte. Você que tem um familiar que às vezes você ora, ele foi preso, ela foi presa, ele foi colocado naquele lugar ali, guardado por Deus, ali é a oportunidade de Deus trabalhar. Você não precisa desistir de orar, você não precisa desistir de clamar. Creia que dentro daquele lugar Deus trabalha. 90% das pessoas que se encontram dentro do cárcere são filhos de pastores, filhos de missionárias, são pessoas que têm parentes crentes que estão orando e por isso foram parar dentro daquele lugar. Porque o mundo que nós vivemos hoje, as pessoas que vivem na criminalidade, quanto mais nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, são pessoas que sabem que a qualquer momento a sua vida pode ser tirada. Hoje em dia a palavra de Deus está se cumprindo e o amor ele se esfriou de uma tal maneira a qual se tira a vida do outro por qualquer motivo, por qualquer bobeira, por qualquer coisa, motivo de tirar a vida do outro. E quando o Senhor ele coloca um familiar teu dentro de um presídio, é porque Deus ele está guardando, é porque Deus ele está livrando, é porque Deus está dando a oportunidade dessa pessoa se consertar, dessa pessoa refletir naquilo o qual ela estava fazendo e poder pensar. Porém, eu fui como os israelitas, né? Fui como bem mesmo o povo de Deus, eu entrei ali, eu ouvi a voz do Senhor, irmãos, não foi ninguém que chegou para mim para poder falar para mim assim, essa é a última oportunidade, Jesus está te guardando, não foi. Eu ouvi a voz do Senhor quando aquela grade bateu nas minhas costas, Deus falando para mim que era a última oportunidade, que eu precisava sair dali transformada, porém eu endureci a minha cerviz. Eu fiquei com muita raiva, eu me voltei contra Deus, eu achei que Deus era o culpado por eu estar ali naquela situação, que Deus era culpado. Olha só como que é o ser humano. Você toma as tuas atitudes e as tuas atitudes elas têm consequência, mas você não quer aceitar a consequência das suas atitudes e ainda acha que Deus ele é culpado pela consequência daquilo que você mesmo cometeu, quando Deus ele não tem culpa de nada. Deus ele perdoa o pecador, ele perdoa o pecado, mas as consequências do pecado elas ficam. Isso nós vamos ver muito e nitidamente através da vida de Davi, homem segundo o coração de Deus, porém um filho seu estrupou uma filha sua, o outro filho foi lá e matou o outro filho, Absalão, seu filho, perseguiu para poder querer matar e usurpar o seu trono. Então, isso tudo por quê? Por consequência do pecado de Davi, homem segundo o coração de Deus. E nós vivemos muitas das vezes as consequências dos nossos próprios erros e queremos culpar a Deus pelas consequências daquilo que nós mesmos plantamos. É impossível plantar maçã e colher uva. É impossível plantar melancia e colher abacate. O que você plantar, você vai ceifar. Não se deixe enganar. A palavra de Deus deixa bem clara isso. Deus ele não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas eu quis colocar a culpa em Deus e ali eu me voltei totalmente contra Deus. Fiquei assim muito revoltada e falei, já que o Senhor me colocou aqui, daqui eu não vou sair crente, eu não vou voltar para a igreja. Se o Senhor fez isso para eu voltar para tua casa, não adianta que eu não vou voltar. E ali, irmãos, eu fiquei muito endurecida. E o coração endurecido é lugar para o adversário atuar. É um lugar para o adversário ele começar a trabalhar. Eu me recordo que no período que eu fui presa em março, e eu tinha me inscrito para um reality show aí muito famoso, que naquele período, naquela época... Gente, vou ter que dar uma pausa porque o Luquinha tá interrompendo. Já já eu volto. Continuando.
e eu quis colocar essa culpa em Deus, culpa das minhas próprias atitudes, de coisas que eu fiz. E ali eu endureci o meu coração. Eu tinha me inscrito para um reality muito famoso, que naquele período eram pessoas que se inscreviam, não eram pessoas famosas, hoje em dia são pessoas famosas para poder ir, mas naquele período era inscrição. E eu falava lá dentro assim que se eu tivesse me inscrito eu tinha ganhado aquele programa, porque eu consegui passar ali um bom período da minha vida dentro daquele lugar, me segurando, mantendo o domínio próprio, sem ter Jesus. Eu consegui ficar sem arrumar uma confusão com ninguém, sem brigar com ninguém. Porém, irmãos, o que acontece? Como eu falei, né? Eu era muito terrível na rua, eu era muito brigona, tudo meu era na pancada, tudo meu eu resolvia brigando, e era brigando na mão mesmo, às vezes com pau, às vezes com faca. Eu era uma pessoa terrível, 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 terrível. Quem me conheceu sabe. Só que eu cheguei dentro daquele lugar e eu encontrei pessoas que eram iguais a mim, ou até piores. E ali dentro é a lei da sobrevivência. O valente tem que ser mais valente, porque se você afrouxar, outro valente vai passar por cima de você. E eu consegui ficar um bom período sem me meter em briga, sem me meter em confusão. Só que teve uma situação que eu não pude fugir dela, eu tive que ir, e ali eu tive uma briga, uma confusão, e ali as pessoas passaram a me conhecer, porque eu era muito quieta. Nesse período eu era muito quieta lá dentro, porque eu tava pensando, eu vou embora, ele assumiu, então já eu tô indo embora, eu não vou fazer nada pra me prejudicar aqui dentro, vou ficar calma, vou ficar tranquila. Só que a liberdade ela não chegava, e as coisas começaram a acontecer, e quando eu vi, minha filha, eu já tava ali terrível, brigando, e batendo, e apanhando, e brigando, e quando eu vi, eu já era uma das tais, eu já era uma das valentes do presídio. Ali eu fui presa na 53DP, antiga 53DP, não sei se ainda existe. Dali eu fui transferida para Magé. Magé até então era um presídio feminino, e tinha uma colônia do outro lado que era um presídio de semiaberta masculino. Depois, o presídio de Magé ele foi transformado em masculino e mandaram a gente para a antiga Frei Caneca, antes de ser demolida. E ali a gente passou um período ali na Frei Caneca. Depois da Frei Caneca, nós fomos transferidos para Bangu. E foram diversos presídios, irmãos, que eu passei, diversos diretores. E algumas coisas aconteceram, eu queria entrar já numa parte mais avançada hoje, mas eu acredito que só de eu falar dessas partes já vai acabar o tempo aí. Algumas coisas aconteceram ali quando eu estava em Magé, foi onde eu comecei, foi a minha primeira briga ali, e foi ali também que eu me envolvi no homossexualismo, qual eu vou estar falando mais à frente. E ali, as confusões as quais eu arrumava, eu não sei o que Deus tinha comigo não, irmãos, porque as minhas confusões elas não eram só com as internas de dentro do presídio. Eu tinha problema com as funcionárias, que a gente chamava de polícia. Ali dentro do presídio eu tinha, porque Jesus me curou, e mais à frente eu vou estar falando disso daí. Eu tinha bronquite, e ali dentro do presídio, irmãos, é uma atmosfera espiritual muito pesada. Então tudo de ruim se intensifica muito ali dentro. Sejam pensamentos, sejam doenças, tudo se intensifica demais. E ali eu sofria de bronquite, e quem tem bronquite sabe, a minha bronquite, a que eu tinha, era asmática, e eu ficava... E ali, muitas das vezes, eu não conseguia respirar, e eu tomava remédio, o remédio não adiantava. O nebulizador, ele era compartilhado. Imagina você ter um nebulizador para 500 presas, para poder estarem usando ali, era compartilhado. Muitas das vezes eu precisava do nebulizador, ele estava ali com alguém. Muitas das vezes as meninas mentiam que estavam passando mal para poder dar uma passeadinha, para dar uma andadinha, e isso tirava a nossa credibilidade de quando nós estávamos verdadeiramente passando mal. As funcionárias não acreditavam, e devido a isso eu tinha muitos problemas, porque eu arrumava confusão com todo mundo, seja com funcionária, seja com detenta, com todo mundo. Porém, algumas coisas aconteceram dentro daquele lugar, as quais o Senhor ele foi abrindo os meus olhos, né? As quais o Senhor ele foi tirando aquela máscara que tinha nos meus olhos.
Uma das brigas, uma das situações que aconteceu foi que nesse dia eu acredito que Satanás ele me usou para poder entristecer o coração da minha mãe a um ponto que a minha irmã, na visita seguinte, a minha irmã que veio me ver, quem me visitava era minha mãe, minha irmã e minha prima, e ali na visita seguinte a minha mãe não veio, quem veio foi a minha irmã, e a minha irmã chegou falando assim para mim: o que que você fez com a minha mãe? Porque desde que a minha mãe te visitou, que a minha mãe veio aqui, a minha mãe voltou diferente. Irmãos, o que que eu fiz com a minha mãe? Dentro daquele lugar, como eu falei, eu quero já aqui desmistificar algumas coisas que a gente coloca para dentro do presídio, porque a gente assiste na televisão, passa nas novelas. Uma coisa que eu já quero desmistificar aqui: não existe opressão de sapatão com mulher dentro do presídio para essa mulher ficar com ele. Não existe. O que existe são espíritos malignos que atuam dentro das pessoas naquele lugar. E isso eu posso dizer com propriedade. São demônios que atuam. Essas mulheres, elas não têm o controle de si, porque, como eu falei em alguns vídeos anteriores, quem nos ajuda é o Espírito Santo. A gente consegue porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então nós vamos conseguir porque o Senhor está nos ajudando. Mas quem não tem o Espírito Santo, quem não confessa Jesus como seu Salvador, ele é mula de Satanás, sim. Ele é fantoche do diabo, sim. E ali existem mulheres que têm maridos que são traficantes e chega lá dentro daquele lugar, elas se envolvem com outras mulheres, chega até o ouvido do marido, e quantas já não foram mortas? Quantas perderam a sua vida por se envolverem mulher com mulher dentro daquele lugar? Porém, é algo que não é de situação carnal, é algo que é de situação espiritual. Irmãos, eu posso falar com toda a sinceridade e com toda a veracidade: 5% das mulheres naquele lugar não se envolvem com outras mulheres, mas 95% se envolve com outras mulheres devido a esses espíritos que habitam naquele lugar. E ali, quando eu estava solta, né, como eu aprontava muito, eu sempre dizia algo que o diabo ele colocou na minha mente, é que nós precisávamos experimentar de tudo para a gente saber se a gente gostava ou se a gente não gostava. E entre esse tudo era todo tipo de droga, era tudo que existia e tudo que tinha. E ali, nesse pensamento diabólico que foi colocado na minha cabeça, quando eu estava em liberdade ainda, eu cheguei a me relacionar com uma mulher. Porque eu precisava experimentar, segundo Satanás colocou na minha mente, eu precisava experimentar para poder saber se de fato eu gostava ou se eu não gostava. Então, quando eu cheguei dentro do presídio, quando você chega, né, eu não sei se essa gíria ainda é usada agora, mas na época que eu estava, a gíria que era usada era tratar. As meninas falavam assim: você trata? Tratar significa eu me relaciono com mulher. Eu sou ativa, eu sou passiva, eu sou passiva e ativa. Hoje em dia, irmãos, na minha época era só GLS. Gay, lésbico e simpatizante. Hoje em dia inventaram tanta sigla aí que eu nem tô entendendo mais nada, tô por fora. Mas naquele período, se falava isso. Assim que você chegava no presídio, as meninas já começavam a perguntar: você trata? Você não trata? Que, tipo assim, se você falasse que você gostava do negócio, as que tinham já suas companheiras dentro já ficavam de olho em você. Todo mundo já ficava de olho. E eu cheguei naquele lugar e falei: não trato. E as meninas falavam: tem certeza que não sei o quê? E eu falava: gente, eu já tive experiência na rua e eu não gosto. E naquela época eu era muito palavruda, eu gosto de vamos botar pip, 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 eu gosto disso, eu gosto daquilo. E ali eu cheguei naquele lugar com esse pensamento. Até que um dia eu me aproximei muito de uma menina lá dentro, que ela era muito minha amiga, e essa menina, ela tinha passado por alguns traumas que fizeram ela não gostar de homem. Ela havia sido molestada, né, pelo seu padrasto, a mãe dela não acreditou nela, e ela cresceu com essa história de que não gostava de homem. Ela foi molestada, mas ela nunca teve, depois disso ela nunca teve contato nenhum com homem nenhum, e ali ela dizia que ela gostava de mulher. Eu peguei uma afeição com essa menina, a gente conversava, a gente estava sempre junto, e um dia eu peguei um bilhete em cima da minha cama dizendo que a mulher estava gostando de mim. Eu não sabia quem era
a mulher. Irmãos, pensa, nessa época eu já estava dominada já pelo cão, já não estava querendo mais saber de se ir embora, se não ir embora. Eu comecei a xingar, foi todo mundo dentro daquela cela. Comecei a falar palavrões de baixo calão. Eu gosto é disso, eu gosto daquilo, eu não gosto de pi, pi. Vamos botar o pi de novo, né? Eu não gosto de pi, eu gosto de pi, eu não gosto de pi, eu gosto de pi. Então, dá para os irmãos entender, né? E ali eu fiz aquele escândalo, fiz aquele show. E passado alguns dias, essa menina que era minha amiga, eu achando que ela era minha amiga, era ela que estava interessada em mim. E ali ela se revelou. E eu me recordo como se fosse hoje. Ela se revelou a mim. E eu falei para ela, eu não gosto. Eu não gosto, eu não quero, eu não gosto. E ali ela foi, olhou para mim, e eu me lembro como se fosse hoje. O olhar que aquela mulher ali me deu não era um olhar puro. Porém, como eu estava fora da presença do Senhor, eu não conseguia enxergar. E ali ela me deu um olhar e ela falou na minha cara assim, eu falei para ela assim, nunca eu vou ficar com mulher. E ela olhou na minha cara e ela falou assim para mim, então vamos ver. E ali, irmãos, não passou muito tempo, eu comecei a sentir algo diferente por aquela menina. Eu comecei a ter sonhos, por quê? Presta bem atenção nesse detalhe aqui. A Bíblia vai nos relatar diversas vezes Deus falando com seus servos através de sonhos e mostrando o que aconteceria no futuro. Os sonhos, eles têm três naturezas. A primeira, eles podem ser revelações divinas daquilo que está por vir, Deus alertando os seus servos, assim como aconteceu diversas vezes na Bíblia e como acontece ainda nos dias de hoje. Porém, os sonhos eles podem ser de ocupações da nossa cabeça. Os sonhos eles podem ser de coisas que nós vivenciamos, de coisas que nós conversamos, de coisas que o nosso cérebro ainda está processando e nós acabamos sonhando aquilo dali que nós estamos vivendo. Porém, os nossos sonhos também vêm influenciados por Satanás. Existem sonhos que não são sonhos, não são revelação, não são ocupação da mente, são sonhos enviados por Satanás para poder tentar acabar com o propósito de Deus na nossa vida. E ali você pode ver que o sonho ele tem um poder tão grande na tua vida que quando você sonha, muitas das vezes parece que aquilo dali é real, parece que aconteceu. E um sonho que é inflamado por Satanás, você tem 50% de chance de colocar ele em prática, porque você fica com aquele gosto, você fica com aquele desejo. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Você sonha que você está comendo a sua comida preferida, você acorda no dia seguinte e você quer fazer a sua comida preferida porque você quer saciar aquilo dali que você sonhou. E Satanás ele começou a atuar nos meus sonhos. Eu comecei a sonhar coisas ilícitas, promiscuidades com aquela menina. E dali eu cheguei ao ponto de me relacionar com ela. Eu passei a me relacionar com ela. Nós passamos a ter um envolvimento dentro daquele lugar. E quando nós fomos transferidas, nós fomos levadas de Magé para Frei Caneca, ali o antigo complexo da Frei Caneca que tinha ali no Estácio, eles me separaram. A menina ficou numa cela e eu fiquei em outra cela. Porque o chefe de segurança que tinha nesse presídio nessa época, se ele descobrisse que tinha casalzinho de mulheres, ele sempre separava. E ele, eu não sei como chegou a ele que nós éramos um casal, e ali ele nos separou, me colocou numa cela e colocou ela na outra. E quando a minha mãe veio me visitar, eu fui lá e falei com a minha mãe, falei, olha, a senhora vai lá no chefe de segurança e vai pedir para me colocar junto na cela com fulana. E a minha mãe me ensinou, irmãos, desde pequena minha mãe falou para mim assim, não só para mim como para os meus irmãos, quem fala a verdade não merece castigo. Então assim, eu sempre aprontei demais, eu sempre pintei demais, mas eu nunca ocultei nada da minha mãe. Nunca ocultei nada, né? Porque teve momentos que eu precisei ocultar. Mas quando eu ocultava, Deus revelava. Mas assim, eu fazia, e se minha mãe perguntasse, eu falava. Eu não enrolava, eu não mentia. Eu falava, porque eu fui criada assim. Quem fala a verdade não merece castigo. E ali minha mãe perguntou por que eu queria ser colocada na cela junto com aquela menina. E eu falei, porque nós estamos juntas, porque eu não quero mais saber de homem. Quando eu sair daqui, eu vou ficar com ela. E eu preciso que a senhora vá lá para poder falar, para me colocar junto com ela, irmãos. Pensa numa mãe que está orando. Pensa numa mãe
que vê a sua filha dentro do cárcere e não pode tirar ela dali. A minha mãe, eu não queria nem que ela fosse me visitar, mas o amor de mãe que tinha nela não impediu ela de chegar dentro daquele lugar, de passar pelo constrangimento que era aquela revista. Hoje em dia eu não sei como está, porque na época que eu estava saindo eu já tinha inventado lá o raio-x, mas nesse período as mulheres, elas tinham, tanto mulheres quanto homens que fossem visitar, tinha que se despir totalmente, agachar 3 vezes de frente e agachar 3 vezes de costa. Um constrangimento terrível que eu não queria que a minha mãe passasse. Porém, a minha mãe, pelo amor que ela tinha a mim como sua filha, minha mãe passava por esse constrangimento para estar ali me vendo. Minha mãe não me abandonou naquele lugar de forma alguma. Minha mãe cuidava dos meus meninos do lado de fora e ainda estava ali comigo dentro daquele lugar, me auxiliando em tudo que eu precisava. E a minha mãe, sendo cristã, minha mãe chega dentro daquele lugar e eu jogo uma bomba dessa nas costas da minha mãe. Eu jogo uma bomba dessa na cara da minha mãe. Eu agora sou homossexual e eu preciso que você me coloque junto com ela. Eu preciso ficar junto com ela na mesma cela. E ali a minha mãe falou assim pra mim: minha filha, eu não vou fazer o que você tá me pedindo, porque eu não vou negar o meu Deus por causa de você. E pensa, irmãos do céu, eu era uma pessoa muito atribulada, muito terrível. Ali eu falei várias coisas para minha mãe, sendo usada mesmo por Satanás. Eu acredito que naquele período o diabo, ele quis roubar a fé da minha mãe, porque a minha mãe, ela ia ali me ver. A minha mãe sempre trazia a carta das irmãs da igreja que escrevia para mim. A minha mãe sempre trazia doação do pessoal da igreja que doava para mim. Eu imagino, eu não sei porque minha mãe não me contou, mas eu imagino a minha mãe recebendo uma palavra de bênção, que Deus iria mudar a minha vida, que Deus iria transformar a minha vida. E quando a minha mãe chega dentro daquele lugar, minha mãe se depara comigo nessa situação e ainda exigindo dela algo que ela não poderia fazer, porque se ela fizesse, ela estaria negando a fé dela. E ali a minha mãe tentou me explicar isso, mas eu não quis saber. A minha mãe saiu da visita, eu saí brigada, né, com a minha mãe, briguei com ela e ali foi terrível, porque o tempo não vai me permitir, mas no próximo vídeo eu vou estar contando o que eu fiz depois dessa situação, depois dessa desavença com a minha mãe. O fato é que a minha mãe foi para casa devastada e na visita seguinte a minha irmã que veio para poder querer saber o que eu tinha feito com a minha mãe, porque a minha mãe chegou em casa desestruturada, né? A minha mãe chegou em casa, ela não contou para ninguém o que estava acontecendo, tanto é que minha irmã foi lá para poder querer saber de mim o que tinha acontecido, mas foi uma tentativa, né? Uma tentativa do inimigo de tentar neutralizar a fé da minha mãe, de tentar parar a fé da minha mãe. E nós vamos, como de costume, estar orando. E nesse vídeo, nesse dia, eu quero orar com você em prol das investidas de Satanás, em prol daquilo que o diabo ele tem colocado diante dos teus olhos, para poder tentar roubar a tua fé, para poder tentar roubar a tua esperança. Se Deus falou para você, tá falado. Se Ele falou que Ele vai transformar, Ele vai transformar. Se Ele disse que Ele vai mudar, Ele vai mudar. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Você não vai perder a sua fé, você não vai se esmorecer, você não vai entrar em depressão, você não vai surtar, você não vai chutar o pau da barraca, você não vai chutar o balde, você não vai tomar nenhuma atitude precipitada. Você vai continuar confiando e entregando nas mãos do Senhor. E nós vamos orar neste momento, vamos orar para que Deus ele possa entrar com estrutura emocional para você que está buscando, para você que está pedindo, para você que está clamando em prol de alguém e tá tudo virando ao contrário, tá tudo virando, o negócio tá ficando pior, parece que quanto mais você ora, mais a situação piora, mas Deus ele manda te dizer: eu tô trabalhando. Eu queria cantar um louvor, mas não pode, né, porque tem um negócio de direitos autorais, então eu vou só falar: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi, ele não perdeu o controle. O controle continua nas mãos dele, ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora exata e tudo é para a glória dele. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero aqui, Senhor, unir, Senhor, a minha oração com a oração dessa mãe.
com a oração dessa tia, com a oração desse pai, com a oração dessa avó que criou, meu Senhor, como se fosse dela, com a oração desse avô, com a oração dessa irmã, com a oração desse irmão, com a oração desse primo, dessa prima que busca incessantemente por esta vida e tudo parece piorar, tá parecendo que tá virando tudo ao contrário, tá parecendo que o Senhor dormiu na proa e não tá se importando com o vento, com a tempestade, com a água que tá entrando, Ramandarasubiandarábia, dentro deste barco, Remancho de Comanaracia. Parece que vai a pique, mas Senhor, desperta, desperta, Pai querido, Pai eterno, teu filho, a tua filha, dá, meu Senhor da glória, estrutura emocional para ele continuar, para ela continuar. Não deixa, Senhor, ele esmorecer neste dia. Dá uma injeção de ânimo, derrama força, derrama do teu poder, capacita através da tua palavra, da sede da tua palavra, da fome da tua palavra, da disposição para estar na EBD, disposição para estar no culto de ensino, disposição para estar te adorando, disposição para estar na campanha, disposição para evangelizar, disposição para visitar, disposição para fazer a tua obra, porque enquanto nós trabalhamos para o Senhor vai trabalhando por nós. Estrutura esse homem, estrutura essa mulher, segura pela mão e ajuda, porque eu creio na transformação, eu creio na mudança, eu creio, meu Senhor, porque eu sou prova disso. Continua sendo com o teu filho, continua sendo com a tua filha e dê vitória para a glória do teu santo nome. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Terminamos aqui mais um vídeo. O horário, como eu falei, às vezes parece que não vai dar, mas eu tô controlando aqui pelo horário. Aí dá para mim poder ver aqui, porque o propósito é deixar vídeos de aproximadamente meia hora. Mas se Deus falou com você através desse vídeo, compartilha ele, envia ele para quem você sabe que está passando por essa situação, para quem você sabe que está vivendo momentos difíceis. Deixa Deus usar a sua vida para outras vidas serem edificadas. Eu creio que Deus alcançará vidas, pessoas e testemunhos serão dados do poder de Deus e da palavra de Deus. Que o Senhor ele possa falar ao teu coração, te fortalecer na palavra dele, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continua conosco aí, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.